O Distrito Federal é totalmente ocupado pelo Cerrado. A região é conhecida como a savana mais rica do mundo. Em todo o Cerrado há registradas espécies de mamíferos, aves, peixes e répteis. Com arquiteturas arrojadas, palácios e prédios que se destacam pela sua estrutura, Brasília é uma verdadeira obra-prima. Na capital federal, a Igreja da Graça de Deus fica ao lado direito do Conjunto Nacional, no início da subida dos hotéis JK em Manhattan. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Bom dia Brasília, bom dia Brasil, está no ar o programa Brasília na Graça. Eu sou Eduardo Santos, pastor aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu vou junto com você até às 10 da manhã, nessa manhã do primeiro sábado desse mês de abril. Abril já começou e abril será para você um mês de vitória, um mês de bênção, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor venha cobrir a sua casa, a sua família com todas as bênçãos que você e a sua casa precisam. Esse programa de hoje, nessa hora de programação, independente da sua religião ou crença, eu creio que Deus vai fortalecer você. Deus tem bênção para a senhora, Deus tem milagre para o teu casamento. Quem sabe você tem vivido um momento difícil, o senhor, quem sabe, tem passado por uma crise, um aperto financeiro, as coisas não vão bem, ou a sua saúde não vai bem. Eu quero dizer uma coisa para você e de todo o coração, eu espero que você ouça isso. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antigamente, ou nos tempos bíblicos, nós podemos ver no texto sagrado pessoas sendo curadas de problemas de saúde, problemas espirituais, sendo libertas mesmo de espíritos que são malignos. Nós podemos ver casos irreversíveis, gente morta ressuscitando. E a Bíblia fala que Jesus é o mesmo. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o tamanho do seu problema, a dificuldade que bateu à tua porta, mas uma coisa eu sei, o Senhor Deus, Ele ama você. E Ele não ama quem é só da minha igreja, Ele ama você, você que está assistindo agora, você que diz, pastor, não vou a igreja alguma, que talvez por algum motivo, e talvez você tenha motivo, criou um ranço de igreja, criou um ranço de pastor, criou um ranço de Bíblia, mas você precisa entender que Deus, Ele não é culpado pelas tragédias que você viveu. Também pela falta de tato que talvez alguém, não teve para tratar você. O Senhor Deus, Ele tem bênção para a sua vida. Ele tem milagre para você. E esse teu problema, olha, eu tenho absoluta certeza, Deus é poderoso para mudar toda essa situação. Basta você buscar a Deus. Basta você, independente de fé, religião, crença, igreja, basta você colocar sua vida no altar. A Bíblia Sagrada fala que quem busca a Deus acha, quem o procura encontra, quem bate a porta se abre. É só você buscar a Deus, é só você, se inclinar a isso. E é por isso que eu estou nessa manhã fazendo um convite muito especial para amanhã, o grande domingo do toque do milagre, toque no manto. Nós vamos estender um manto que consagramos no monte. Me dê imagens, por favor, da oração que fizemos na sexta-feira no monte. Por gentileza, você está vendo aí momentos em que esse manto, que já uso há 6 anos aqui, é o 6º ano dessa campanha. Nós estávamos aí no monte orando, a equipe de pastores, obreiros, alguns irmãos e irmãs comigo, invocando o nome de Jesus e consagramos o manto para que milagres aconteçam aqui amanhã. Pode voltar para mim, por favor, produção. A Bíblia conta a história de uma mulher cujo nome nem é citado, mas ela tinha um fluxo de sangue contínuo, e isso por 12 anos. 12 anos sangrando
É muita coisa. Essa mulher já estava fraca. A Bíblia fala que ela gastou dinheiro batendo de porta em porta, de médico em médico, medicamento, remédios, não surtiram efeitos. Nenhum tratamento trouxe para ela alento, refrigério, não trouxe para ela melhora, porque a Bíblia fala que cada vez piorava mais, cada vez ficava pior. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela disse: eu vou tocar nele, porque se tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Então a Bíblia conta que ela vai por entre a multidão, ela se esforça, ela toca na orla das vestes de Jesus. Sabe o que acontece? No mesmo instante, o sangramento foi estancado. Na mesma hora, sentiu ela já estar curada daquele mal. E sabe a boa notícia? Pastor, já não é uma boa notícia? Ela foi curada, não tem mais. Jesus para e diz: quem me tocou? Quem foi que pôs a mão em mim? Porque de mim saiu virtude. Eu senti, poder saiu de mim. Quando essa mulher se apresenta, uma multidão estava ali. Jesus, ele conversa com ela. Jesus diz para ela, chamando ela: olha, 3 coisas. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela foi chamada de filha, além de receber cura. Jesus falou que a fé dela, colocada em ação, foi o bastante para resolver a situação. Estava resolvido, não ia ter mais problema. E Jesus ordena, declara que ela poderia ir embora em paz. 3 coisas. Deus quer te chamar de filho. Deus, ele quer que você coloque sua fé em ação para ter resultado, cura. E, por fim, o Senhor quer que você tenha paz. Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem paz? Tem paz na sua casa? Tem paz no casamento? Tem paz quanto às coisas que dizem respeito à sua vida financeira? Você tem paz, tranquilidade para deitar, dormir, descansar? Porque Jesus quer te dar essa paz. Meu nome é Eduardo, eu sou servo de Deus. A minha igreja está de porta aberta para você. Jesus quer trazer paz sobre a sua vida. Jesus quer trazer cura sobre você. Ele tem milagre para operar na vida da senhora, do senhor. É por isso que eu venho fazer um convite a você. Vem estar conosco amanhã. Venha tocar no manto. Nós vamos estender o manto sobre a igreja. Eu não sei, nós temos imagens, produção, de cultos de anos anteriores. Então, por favor, esse manto será estendido, como você está vendo exatamente agora. E as pessoas levantarão as mãos e vão tocar no manto. E o milagre de Deus, ele vai se manifestar. O poder de Deus vai se fazer presente na sua vida. Vem para cá, minha senhora. Escute bem esse convite, com atenção receba o convite que eu faço para você. Venha buscar a Deus, meu amigo. Minha senhora, vem buscar a Deus. Amanhã, aqui em Brasília, os ônibus e o metrô são gratuitos. Você não paga a passagem, você não paga o ticket do metrô, não paga a passagem do ônibus. Você de qualquer lugar do DF, vem para cá. Você que diz: pastor, olha, é difícil para mim, é complicado. Aquela mulher estava com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, mas ela decide buscar a Deus. A fé dela é posta em obras, porque a fé sem obra é morta. Morto não produz nada. Você pode ter fé, mas se a tua fé não te leva a agir, a fé é morta. Você não precisa pagar nenhum centavo, você não precisa comprar bênção. Isso é brincadeira de mau gosto. Você não precisa pagar por milagre, comprar pedaço no céu. Isso é brincadeira, é chacota com as coisas de Deus. Você precisa colocar a tua fé em ação. Quando você inclina teu coração a buscar a Deus, aí as coisas mudam. Amanhã, bem no coração do plano piloto, confira comigo milagres que têm acontecido aqui. Quantas bênçãos, conta quantas são. Qual era o problema que o senhor estava sentindo antes de tocar no manto? É que um mês atrás
Fui pegar um peso e o peso foi excessivo. E acabou me dando uma torção aqui no nervo ciático. E de um mês para cá eu venho sempre tendo problema com isso. E graças a Deus, depois do manto, fiz o teste já e a dor passou. Não conseguia abaixar? Quando eu abaixava, dava uma espetada que eu quase caía, né? Você pode abaixar para ver se está espetando? Posso. E aí? 0 bala. 0 bala. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. O que o senhor estava sentindo agora? Pastor, eu tinha uma pressão muito grande aqui, desde segunda-feira, muito grande aqui do lado esquerdo. Estava doendo muito e muitas vezes assim, dava assim, como se fosse estourar esse lado esquerdo. Aí depois do manto... Quando o manto saiu? Saiu. Se Jesus é lindo, vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Igreja da Graça em Brasília. Só falta você. Olha como o nosso Deus é soberano, é poderoso, gente. Esses milagres aconteceram aqui esses dias. Orando, buscando a Deus, essas pessoas estão encontrando a paz, estão encontrando a transformação de suas situações difíceis, de suas doenças em cura. O Senhor tem cura para você. Vem estar conosco na nossa sede, aqui no Plano Piloto. A igreja fica entre o Conjunto Nacional e o Hospital Agarran. Eu quero que você confira agora, nesse vídeo explicativo, como é fácil chegar aqui. Da rodoviária do Plano Piloto, você vai ver à esquerda o prédio do CONIC e ao lado o Conjunto Nacional. À direita do Conjunto Nacional fica a Igreja da Graça, setor comercial norte, quadra 1, bloco B, lojas 3 e 6, na Asa Norte. Louvado seja Deus, é muito fácil chegar. E você é minha convidada, você é meu convidado. Lembrando que amanhã o ticket do ônibus e também, não é ticket, né? A passagem de ônibus e também de metrô é gratuito. Vem para cá que você não paga nada. Pastor, eu tenho carro, eu tenho minha moto, eu tenho meu veículo, então vem para cá. Bem na frente da igreja tem um estacionamento amplo, um estacionamento gratuito para você. Tem escolinha para o teu bebê, tem berçário para o teu bebê, né? Escolinha para a tua criança. A igreja ampla, confortável, lugar de cura, de oração, lugar de salvação, aonde buscamos a presença de Deus. Não tem nada a ver com religião. Talvez você esteja aí, poxa, mais um programa religioso. Não é um programa religioso, é um convite para mudança de vida. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo tem paz para o seu coração. Você católico, venha participar de um culto. Olha, você vai ouvir falar de Jesus. Você espírita, eu sei que os espíritas acreditam em Jesus, então vem para cá. Você que diz, pastor, eu já fui numa igreja, deu algo errado, uma pessoa fez mal para mim. Dê uma chance para Jesus. Dê mais uma chance. Jesus não é culpado, eu repito aqui algo que já falei hoje. Jesus não é culpado pela falta de tato que alguém talvez teve com você. Jesus não é culpado pela ignorância dos outros. Jesus não é culpado pela falta de preparo, pelo orgulho humano. Jesus não é o culpado. O Senhor, Ele tem a bênção e Ele tem o milagre que você precisa. Venha buscar a Deus junto conosco, venha louvar a Jesus junto conosco. Vai ser uma festa linda amanhã com a campanha do manto. Vai ser o toque no manto, o toque do milagre, como a mulher do fluxo de sangue tocou e sua vida foi transformada. Vamos de louvor e vamos de adoração. Eu já volto depois dessa canção entoada aqui no altar da nossa sede. Estamos diante da sua glória, diante do seu poder, diante da tua unção. Eu te agradeço, Senhor. Fala para Ele. E eu sei que, meu Deus, eu vou sair daqui transformado. Fala com fé. Não importa a luta, a dificuldade, não importa a situação que eu estou vivendo e passando, o Senhor é maior. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Cante com fé, cante, igreja. Diante da tua glória me fizeste chegar ao ambiente igual ao céu. Canta, igreja. Ao ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Declare com fé. Eu me realizo. Eu me realizo
Declara, igreja, maravilhoso. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face e tomar em teus braços eternos de amor. Sem disfarce em plena luz, eu posso conhecer o seu amor. Levante as mãos bem alto e canta o teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador, meu Salvador. Bendito seja Deus! Que canção bonita com o nosso amigo pastor Isaías Lima, direto aqui do altar da Igreja da Graça em Brasília. E amanhã vai ser demais. Amanhã nós vamos ter aqui o grande domingo do toque no manto, toque do milagre, na fé daquela mulher hemorrágica. Ela disse: se tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. E ela foi curada mesmo. Ela tocou na roupa de Jesus e recebeu a cura divina. Venha receber cura divina. Venha receber milagre de Deus para a sua vida, independente de religião, de crença, da igreja que você frequenta, ônibus gratuito amanhã em todo o DF, metrô também. Você que vem de carro, de moto, tem estacionamento gratuito na frente, é tranquilo. Vem para cá, vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Quando a pessoa vem de metrô ou de ônibus, saltou na rodoviária central do plano piloto, subiu a escadaria, vai se deparar com o Shopping Conjunto Nacional. Passa na frente dele. Passou na frente do shopping, na hora que acabar o shopping, você vai ver a igreja. Bem ao lado do shopping tem o estacionamento e a igreja. Venha participar, vem buscar Deus. A igreja entre o Conjunto Nacional e o Hospital Agarran. É lugar de cura, de milagre, de bênção. E é lugar de onde Deus agora vai falar com você através da palavra que foi pregada esses dias aqui e que vai ser uma bênção na sua vida. Vamos receber a palavra e eu já volto. Três lições com a mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Em Marcos capítulo de número 5, a Bíblia conta a história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. Então, por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, quem achou, diga glória a Deus. Posso começar a leitura, pessoal? Deixa eu só abrir aqui meu esboço certinho. Capítulo de número 5. Eu quero ler o versículo de número 25 em diante. Leia comigo, vamos lá. E certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, a situação só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu acho isso tão interessante, eu vou continuar a leitura, mas ela dizia com quem? Consigo mesma, com ela mesma. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou
nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou, Senhor? Que pergunta estranha é essa? A multidão está te apertando. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém, gente? Digam graças a Deus. Olha, eu li toda a história, fiz questão de ler toda a história, porque é uma história bonita, fascinante, e nós vamos tirar hoje, quem sabe outro dia a gente continua, mas é bom limitar assim, para a gente não ficar falando sobre tudo que tem para aprender, senão o tempo vai embora. 3 coisas, 3 lições importantes com essa mulher. Eu lendo essa história, isso me salta aos olhos. Como o missionário sempre ensina, aquilo que salta aos olhos é revelação de Deus para nós e vai ser uma revelação de Deus para você. Eu quero dividir em 3, então eu quero que ponha a primeira lição na tela sobre a qual nós vamos falar. Todo mundo comigo? Vamos lá? 1, a primeira lição. Haverão situações em que a ajuda humana e recursos financeiros não vão te livrar. Deixa eu falar sobre isso. Haverão situações em que a ajuda dos outros e o dinheiro que você tem, ou até que você possa conseguir para tentar resolver, não vai resolver. Vou aqui, o contrário é verdadeiro. Existem situações que você vai resolver com a ajuda de alguém. Existem questões que basta ter um conhecido lá dentro. É ou não é assim? Já aconteceu com você, pastor? Precisei de ajuda e graças a um contato que Deus me deu, uma pessoa que estava lá dentro, pastor, adiantou um lado. Quem aqui já teve isso? Eu já tive situações assim. Eu já tive situações nas quais eu neguei essa ajuda por achar até injusto. Não, pastor, vem cá, isso não precisa. Vem aqui, vamos lá, pega assim. Falei, não, dá para esperar, está tranquilo. Só que existem situações na vida que mesmo tendo contato, mesmo tendo dinheiro, você não vai conseguir se livrar. A Bíblia fala, e eu vou ler novamente o versículo de número 25, que diz assim, olha, versículo de número 25, por favor, diz aí: certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia começa dando o tempo, 12 anos. E quem é que em 12 anos não busca socorro? E quem é que cruza o braço passivamente durante 12 anos? Ela queria resolver, então o que a Bíblia fala? Versículo seguinte: e que havia padecido muito, com muitos médicos. Todo tratamento foi um sofrimento. Todo tratamento foi esperança frustrada. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, preste atenção nessa primeira parte. Essa mulher, ela buscou ajuda de médico. Olha, tem um tratamento em tal lugar. Ela foi no tratamento. Tem tal remédio, esse resolve. Ela foi lá e comprou tal remédio. Essa mulher foi assim. 12 anos, ela vinha sangrando, ela vinha perdendo sangue, e costuma-se dizer que quem perde sangue, perde vida. Alguém aqui já ficou anêmico? Alguém já sofreu com anemia? Hein? Fraqueza, não é isso? A pessoa fica fraca, indisposta, 12 anos sofrendo, e como se não fosse o bastante a situação, saúde dela que não ia bem, havia situação religiosa. Porque uma mulher no período de seu fluxo de sangue, nos tempos bíblicos, era uma mulher considerada no tempo de sua impureza. Só que isso passa, 5, 7, eu não sei quantos dias, mas passa. O dela não passava. E uma mulher no período do seu fluxo, ela não poderia, por exemplo, assistir o culto como a senhora que está aqui assistindo. Ela não poderia abraçar alguém. Ela não poderia sentar-se à mesa com a família. Se ela senta numa cadeira, naquela época, tinha todo um ritual de purificação da cadeira para outra pessoa sentar na cadeira que a mulher, no seu período menstrual, sentou.
Agora, essa mulher, imagina, 12 anos sofrendo, sem poder abraçar, sem poder, se fosse casada, o casamento estava parado, o casamento estava destruído. Se fosse solteira, as esperanças de casar, não tinha homem que tocaria nela. Ninguém ia querer essa menina. Então foram 12 anos onde ela fez de tudo e não resolveu. Existem situações na nossa vida que a gente tem que entender que é semelhante, essas situações são semelhantes à situação da mulher com fluxo de sangue. Nós precisamos buscar a ajuda de Jesus. Nós vamos precisar da ajuda de Deus. Existem situações em que você corre para buscar ajuda humana, em que você luta para que alguém dos seus contatos lhe atenda e resolva a tua questão. Mas há situações na sua vida que tudo isso não vai fazer a diferença. O povo de Deus tem que aprender a recorrer ao Senhor Deus. Esses dias eu citei no meio de um culto, eu não sei se foi domingo, eu não sei se foi durante a semana, mas quando Davi se viu perseguido por Saul, a Bíblia conta que ele fugindo de Saul, ele foi para Ramá. Ramá era um lugar onde os profetas estavam profetizando. A Bíblia diz que até Saul, que estava perturbado, quando chegou em Ramá, também profetizou. Meu irmão, e a Bíblia diz que houve um conto em Israel dizendo, e Saul profetizou com os profetas. Era um lugar de santificação. Quando Davi teve que fugir, Davi fugiu para lá. Ramá no hebraico significa lugar alto. Nós temos que aprender a fazer do Senhor o nosso refúgio. Nós temos que fazer do Senhor o nosso socorro. No Salmo capítulo 121, você pode abrir lá, por favor? Deixa marcado Marcos capítulo 5. Salmo capítulo 121, versículo 1. A Bíblia diz assim, põe na tela para mim, por gentileza. Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Davi responde, usado por Deus. O meu socorro vem do Senhor, vamos gente, todo mundo junto, que fez o céu. Quem aqui tem o Senhor como teu socorredor? O Senhor tem que ser o teu socorro. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essa mulher, quando ouviu falar, ela foi buscar o socorro de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus. Não deixe para buscar o socorro dele, a presença dele, só quando o problema lhe bater a porta. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que é isso? Eu conheci, ouvi falar, então eu vou me aproximar para que eu possa aprender, continuar aprendendo dele. E na hora da adversidade, Salmo 46, 1, o Senhor é socorro bem presente. Quem entende, diga glória a Deus. Marcos capítulo 5, por favor. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, por gentileza. Eu vou ler com vocês aonde eu parei, versículo 27, que eu vou continuar com vocês e para a segunda lição já. Capítulo de número 5, verso 27. Ela tinha sofrido muito, gastado tudo que tinha, batendo de porta em porta, tratamento em tratamento e nada. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Pessoal, presta atenção, esse versículo mostra que ela ouviu falar. Opa, ela não conhecia. Como é que é? Tem um homem que cura? Um homem que ressuscitou morto? Pera lá, paralítico fez andar, então ele resolve a minha situação. Eu vou atrás desse homem. E ela resolveu ir atrás de Jesus depois de ouvir falar. A fé vem por ouvir. Quando a gente ouve de Jesus, a gente recebe fé. Esse mesmo versículo mostra que ela ouviu de Jesus. E esse mesmo versículo aponta que ela teve uma atitude. Ela foi tocar na vestimenta de Jesus. Porque dizia consigo, olha o que ela dizia, pessoal, o que ela falava no próprio coração. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E o próximo versículo, essa era a fé dela. Se eu tocar, vou ficar curada. Eu ouvi falar, ele cura, liberta. Se eu tocar na roupa dele, eu sou curada. O versículo seguinte mostra o resultado.
e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Por favor, põe na tela a segunda lição de hoje, que é essa aqui, por gentileza. Obedeça a voz da fé em seu coração e tenha atitude. Gente, presta atenção. Quando Deus fala com a gente, nós recebemos fé aqui dentro. Quando Deus fala com você sobre algo, você tem certeza. Quando vem essa certeza, você não tem que fazer a verificação em 2 etapas, que nem o WhatsApp oferece. Pastor, não entendi. Você não tem que ficar assim, será? Deus, confirme esse negócio para mim. Você não tem que fazer isso. Ô irmão, qual a sua opinião a respeito? Eu sei que o senhor é um especialista. Irmã, a senhora conhece do assunto. Por favor, me diga, a senhora acha que devo fazer ou a senhora acha que não devo? Nós não temos que fazer isso. Quando ela ouviu falar, dentro dela despertou a fé, e ela disse assim, olha, consigo mesma, se eu tão somente tocar na roupa desse homem, acabou meu problema. Se eu pôr a mão, eu vou ser curada. Ela sabia qual era a solução, e ela então agiu. O problema de muita gente na igreja não é o não saber o que fazer, mas é o não agir naquilo que sabe que tem que ser feito. O que você tem que fazer para resolver teu casamento? Quando você ora, Deus te dá a direção. É sério, você vem à igreja, Deus fala com você. Quando você ora, você sabe o que você tem que fazer, por exemplo, para poder resolver sua vida espiritual. Qual é o problema? O problema é que muita gente tem uma fé improdutiva. Vem no coração aquela fé para ofertar. Vamos falar sobre isso, que é uma guerra no coração de todo ser humano. Eu vou fazer essa oferta. Eu vou fazer esse voto com Deus. Mas daqui a pouco a pessoa fala, não, mas espera aí. Se eu fizer isso, eu tenho depois não sei o que para pagar. Não é assim? Naturalmente, o ser humano racional, ele fica racionalizando as coisas. E o raciocínio lógico entra. Eu acho que se eu fizer isso, tal coisa. A gente fica pesando de maneira natural as nossas ações. Ela não fez isso. Eu vou explicar o porquê. A lei em Levíticos fala que a mulher com fluxo de sangue, além de ser considerada impura, se ela fosse pega em meio às pessoas, qual era a punição? Alguém sabe? Apedrejada. Ela morreria apedrejada. Quando ela ouviu falar, a fé foi tão grande que ela falou, vou correr o risco. Eu assumo o risco, eu vou para cima. Porque se eu tocar nele, eu vou ficar sarada. Irmão, irmã, preste bem atenção. Essa segunda lição é importante. Quando Deus fala com você, faz. Para de ficar procurando opinião alheia. Para de buscar aprovação humana. Convém agradar a Deus, a Bíblia fala, e não aos homens. São 3 lições muito importantes numa história só. A primeira, nós vimos que haverão situações na vida em que pessoas e recursos financeiros, ajuda humana, não vai trazer livramento. Tem que ser do Senhor, o socorro vem de Deus. A segunda lição, nós estamos vendo aqui, obedeça a voz da fé aqui dentro. Deus falou, meu irmão, você não tem que ver se o outro aprova. Abraão, dá-me teu filho Isaque, teu único filho. A Bíblia diz que Abraão pega o menino, vai com o menino rumo ao lugar que Deus lhe mostraria. Ele nem sabia o lugar. Ele poderia falar, não vou, não sei onde tem que ir. Ele vai obedecendo a Deus. Ele não pergunta para Sara. Se ele perguntasse para a mãe do menino assim, Sara, estou indo sacrificar nosso filho, aquele que a gente esperou a vida inteira. Quem aqui acredita que Sara não deixaria ele levar o menino? Hein? Mãe geralmente é mais com o filho. É ou não é verdade? O pai, quando recebe a ordem, pega o Isaque. Se ele falasse com a Sara, Deus não falou com Sara. Deus falou com Abraão. Quando Deus fala com você, é difícil a outra pessoa entender. Entende isso? Quando Deus fala com você, seu marido às vezes não vai compreender. Tua esposa às vezes não vai compreender. Às vezes o pastor não compreende. Pastor, mas o senhor é de fé. Mas às vezes o pastor não entende. Lembra de Ana? Ela entrou no templo, o sacerdote, homem de Deus, falou, Ana,
Você está bêbada a essa hora do dia? Ela fala, não, meu senhor, não bebi bebida forte, não estou embriagada, eu estou buscando a Deus, eu sou uma mulher atribulada, minha alma está angustiada, eu estou precisando de Jesus, estou precisando de milagre, em outras palavras. Então, às vezes o pastor não entende. Meu irmão, Deus colocou fé, você tem convicção, certeza? Pode agir que vai dar certo. Seja fiel ao que Deus fala aqui dentro pela palavra. Quem entende, diga amém, Jesus. Vamos para a terceira lição? Pode pôr na tela, depois eu faço a leitura. Terceira, seja o que, gente? Nossa, vai vendo agora, ó. Haverá momentos em que você será tentado a encobrir o quê? A verdade. Você tem que ser verdadeiro em todo o tempo. Eu quero falar sobre isso. Versículo de número, deixa eu pegar aqui, capítulo 5, que está fechando isso aqui, Flávio, depois você me ajuda, por favor. Versículo de número 30, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Jesus faz a pergunta, a mulher tinha sido curada. Mas se ela falasse, ela podia ser apedrejada ainda. Aí a Bíblia diz, cadê? Onde eu parei? 31, né? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Jesus queria que a mulher se manifestasse. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Meu irmão, um monte de gente. Jesus, me abençoa, toque em mim. Jesus parado, não, alguém me tocou. Quem é? Quem foi que me tocou? Quem aqui pôs a mão em mim? E os discípulos, Senhor, um monte de gente pôs a mão no Senhor. Ele falou, não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou e de mim saiu poder. Quando se age com fé, o poder vem. Amém, gente? Quem foi? E a Bíblia diz no versículo seguinte, 33, continue, diz aí, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, ela podia morrer, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe o que, pessoal? Toda a verdade. Ô irmã, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você, preste bem atenção. Seja verdadeiro em todo o tempo. As pessoas podem achar que você está perdendo o juízo. Talvez até te aconselhariam a não falar, ou a não fazer, ou a não se identificar. Mas quando você for questionado em qualquer situação, ainda que aquilo possa lhe ser custoso, fala a verdade. Marido, onde você estava? Não, é que eu saí mais tarde do trabalho. E a mulher não fiscaliza não, né? O seu lugar ali no celular, né? Ontem eu vi que tem mulher que fiscaliza o marido e o filho. Não mais o filho, só o marido. Aonde vai tem o localizador no celular. Não, mas é no caso por cuidado. Tem gente que é por ciúme, não é o caso. Tem gente que é por ciúme. Mas, meu irmão, eu já vi aqui. Irmã, tudo bem? A senhora está esperando o ônibus para ir embora? Dia de vigília. Estou esperando. Mas é que eu vou... Daqui eu não vou nem para casa, eu vou para casa da fulana, porque eu falei para o marido que ia dormir na casa de não sei quem para me poder ir na vigília. Meu Deus do céu, não faz isso. Se o teu marido descobre que você não estava na casa da sua irmã, fala a verdade. Tem gente dentro da igreja que é o irmão Chico Lorota. Olha para quem está do lado e fala assim, não é você o Chico Lorota da igreja, não. Pode falar. Sempre é um contador de história. O que você fez? Não, então é por quê? Meu irmão, fala a verdade. Sinceridade. Quem é que mexeu? Quem é que quebrou? Fui eu. Não espera nem perguntar. Está aqui. Quebrei. Vê quanto que é esse negócio aí que eu pago. Vê como é que é esse negócio que eu resolvo. A verdade, ela é sempre abençoada pela mão de Deus. E eu vou mostrar isso para você. A verdade é recompensada pelo nosso Salvador. Tem marido que não é verdadeiro com a esposa. Eu não estou falando nem de traição, não. Eu estou falando de ficar contando as coisas, dando rodeio nas coisas, inventando história. E todo mentiroso, é mentira isso, é mentira. Todo mentiroso tem por pai Satanás. Porque o diabo é o pai do quê, gente? Fala a verdade para os outros.
Para de ser enganador, para de ser traiçoeiro. O povo de Deus tem que ser verdadeiro. Eu quero continuar lendo para você, ou melhor, quero ler agora Provérbios 12, 17. Deixa marcado aí que eu vou terminar agora, tá? Provérbios 12, 17. A Bíblia diz assim: o que diz a verdade manifesta o quê? Manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana. Quem fala a verdade vai ter justiça de Deus se manifestando. Pastor, mas a verdade é dura. Mas é melhor falar a verdade. Porque quando for perguntado, sabe por quê? Quem mente uma vez, fala a verdade da outra vez, a gente não sabe se está mentindo ou não. É ou não é? É ou não é? Quem mente uma vez, quando fala a verdade na próxima, a gente não sabe se está mentindo. Quem me tocou? A mulher veio, Senhor, toda a verdade. Minha vida era assim, assim, assim e assado. Capítulo 5, para a gente fechar o assunto, senão fica alongado demais. Versículo de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Sua fé salvou, sua fé mudou sua vida. A sua fé tem poder de mudar a sua vida. Aí Jesus fala mais: vai em paz. Vai em paz. Ninguém vai te apedrejar. Sua fé te salvou. Vai em paz. E ser curada desse teu mal. Ela poderia ter ido embora sem falar a verdade. Mas Satanás ia ter uma brecha na vida dela, porque ela se omitiu. Satanás teria uma brecha na vida dela, porque ela não se apresentou contando tudo. A mesma coisa é na nossa vida. O diabo tem brecha quando a gente se omite, quando a gente engana, quando a gente não é sincero, quando a gente passa os outros para trás. 3 lições hoje aqui, eu quero recapitular só para você entender, em nome de Jesus. Põe a lição número 1, por favor, na tela. Haverá situações em que a ajuda humana e recurso financeiro não vão te livrar. É Deus, irmã. Amém, gente? Segundo, põe aí, segundo. Obedeça a voz da fé em seu coração e tenha atitude. Fé sem obra é morta. Você tem que agir pela fé. Terceiro, para a gente fechar e orar, seja verdadeiro. Haverão momentos em que você será tentado a encobrir a verdade. Mas quem fala a verdade manifesta a justiça. E quem mente fica leproso. Quem lembra aqui do servo do profeta Eliseu, o Geazi? Onde você estava, Geazi? Não, em lugar nenhum. E o profeta disse: meu coração não foi contigo? Eu sei que você foi tentar ganhar alguma coisa do Naamã. Meu irmão, a lepra do Naamã pegou no Geazi, porque Geazi era um enganador. Não engane. Seja verdadeiro em tudo. Diga graças a Deus. Essas 3 lições. Seja verdadeiro em tudo. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Olha, palavra boa, hein? O Senhor nos ensina, nos orienta através da palavra. E amanhã vai ter palavra de Deus. Amanhã tem o toque no manto. Me dê imagens do manto, produção, por favor. Você está vendo aí o manto. Essa aí foi uma campanha de uns dias atrás aí. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, o povo tocando com fé no momento da oração. Pode voltar para cá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a produção. Nós vamos colocar milagre. Tem milagre do manto? Por favor, alguém da produção me sinaliza aí. Tem? Então ótimo. Deram um ok para mim aqui. Eu quero que você confira milagres nesta campanha do toque no manto. Deus operou e vai operar amanhã. Começando amanhã a campanha, vai ser forte demais. O nome? Gilvanda. O que estava acontecendo, Gilvanda? Eu cheguei aqui, eu estava com muita dor nos ombros, né? Dor na coluna, eu estava sentindo bastante dor essa semana. Aí, quando o Senhor pediu para tocar no manto, né? Fez a oração profética. Estou me sentindo leve agora, né? Fui curada, não estou sentindo nenhuma dor mais no corpo. Foi embora o mal-estar? Estou me sentindo leve. Estou me sentindo bem, né? Estou respirando bem. Eu não estou nem com o nariz mais. E o mal não vai voltar. Vamos aplaudir, que bonito, parabéns. O que você estava sentindo? Fala seu nome. Kainan. Qual é a bênção que você recebeu hoje? Eu sofro de sinusite crônica, né? Aí eu tomo Tilenol Sinus, que é um medicamento. E não tá funcionando muito. Aí na hora que eu toquei no manto, já senti aquele arrepio, Espírito Santo total. E passou a dor, tô emocionado, chorando. Tá bem? Tô ótimo. Vamos aplaudir Jesus então.
Igreja da Graça em Brasília. Só falta você. Esse Deus é tremendo, esse Deus é santo demais, gente. Venha participar, vem buscar Deus junto conosco aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vem ao lado do Conjunto Nacional. Amanhã eu faço 3 reuniões de poder, 8h30 da manhã, 2 da tarde e às 5 da tarde. 8h30 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde. E escolha o melhor horário, porque a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Chega de viver sofrendo, chorando, chega de viver com a vida andando para trás. Deus tem vitória para a sua vida e aqui na Igreja da Graça é o lugar onde você vai ter um encontro com Deus e um encontro com a bênção. Vamos ver depoimentos de pessoas que vieram aqui e falam da experiência que tiveram. Meu nome é Alberto, eu moro em Taguatinga. Os cursos aqui são maravilhosos, são uma bênção, né? Onde a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente se alimenta da palavra, a palavra vem nos fortalecer e é uma grande bênção, né? Não tem como explicar, é algo assim inexplicável. A presença de Deus, né? Ver Deus na nossa vida. Deus tem usado o pastor Eduardo nesse sentido, né, de passar uma palavra de fé firme, uma palavra que vem nos fortalecer e nos edificar espiritualmente. É uma grande bênção estar aqui. Meu nome é Ana Luísa, sou de Valparaíso de Goiás e os cultos aqui têm sido maravilhosos. Eu sinto muito a presença de Deus nos cultos. O pastor Eduardo também é muito usado por Deus, os pastores da minha igreja, de todas as igrejas, e é isso. Meu nome é Reinaldo, eu moro em São Sebastião. Eu participo aqui dos cultos, o pastor Eduardo é uma bênção, é um enviado de Deus. Foi Deus que nos enviou aqui. Recebido muitos milagres na vida financeira, na vida sentimental, só tem sido bênção. Agora mesmo, nessa semana passada, eu recebi uma cura na visão, que eu não enxergava bem, de longe era só vulto. Eu recebi uma cura quando eu fui tirar a minha habilitação, que era para usar óculos, eles tiraram. E o maior milagre na minha vida financeira, comprei um carro essa semana, que eu olhando pelos meus olhos, eu não tinha capacidade de comprar o carro. E já está quitado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem morava de favor, comprei um apartamento também, glória a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha esposa recebeu uma cura também maravilhosa da tireoide. Pastor Eduardo, se você quer vir aqui, encher a sua mochila de sair fortemente, espiritualmente, vem aqui buscar, que aqui o pastor Eduardo tem para entregar o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Igreja da Graça em Brasília. Só falta você. O nosso Deus é lindo, hein? Vem você viver uma experiência também aqui na sede da Igreja da Graça. Setor Comercial Norte, quadra 1, bloco B, lojas 3 e 6, bem no início da Asa Norte. A igreja fica ao lado da papelaria Calunga, aqui no comecinho da Asa Norte, entre o Conjunto Nacional e o Hospital Agarran. Ônibus é gratuito, metrô é gratuito, todo domingo e feriado é gratuito, e venha participar. Você que vai vir com o seu carro, você que vai vir de motocicleta, bem na porta da igreja, você pode estacionar seu carro ali, sua moto ali, vem de metrô, de ônibus, não paga nada, vem de qualquer lugar do DF, tem gente que vem de longe, e conta milagres, maravilhas, recebe a bênção de Deus. A Igreja da Graça é uma igreja que é um ponto de encontro com Deus e com a bênção. Nós buscamos a Deus, aprendemos da palavra e não tem como, depois da palavra, orando, buscando a Deus, a mão de Deus se manifesta e as pessoas são curadas. Eu quero que você venha buscar, como essa família veio buscar e teve a vida completamente transformada. Confira aí. A nossa vida, assim, ela era uma vida conturbada. Bebia, tinha costumes normais como uma pessoa que não conhece a palavra, né? E isso foi desde que a gente se casou. A gente casou muito jovem e assim a gente viveu por muito tempo. Eu fechava bares. Chegava a fechar 2, 3 bares à noite. Passava a noite bebendo, chegava em casa já também muito ruim. Era desde a hora que eu acordava, o café da manhã. Era bebida. Durante o dia, almoço, tudo,
até então, até a perca do emprego, né? A nossa vida financeira é uma derrota, porque ele estava desempregado. E eu também estava desempregada. E aí ele deixava a gente em casa, saía, não tinha horário para voltar. Um sofrimento muito grande, porque a gente não quer ver a pessoa naquele estado, né? É muito triste. Porque eu fiquei muito depressivo. Quando eu perdi o emprego, via aquela situação sempre numa bola de neve, não tinha fim. Eu pensava que não tinha mais jeito. E eu me afundando cada vez mais, com cigarro, com a bebida. Eu conheci a Igreja da Graça através do programa Show da Fé, que eu assisto há muitos anos, muito tempo antes de eu achar que eu ia me converter. No início de 2013, Daniele conhece a sede da Igreja da Graça. Eu um dia tive vontade de vir. E eu vim a primeira vez, gostei. E eu comecei a vir mais frequente quando eu determinei que eu ia interceder pela vida dele. Esse momento que me trazia paz, sabe? E quando eu tava na igreja, eu não queria sair daqui, porque aqui era tipo a minha realidade que eu queria. Só que chegar em casa e ver que as coisas ainda continuavam como tava, às vezes te balançava. Mas conforme a gente vai passando, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, a gente vai sabendo que a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar e que Deus é fiel. No mesmo ano, ela desce as águas. Foi a melhor coisa na minha vida. Foi ter aceitado a Jesus, foi ter me batizado, sepultado a velha criatura. Dali pra frente, como se você ganhasse mais força, sabe? Através da intercessão de Daniele, Antônio deixa o vício do álcool e vai para a Igreja da Graça. Primeiro a Deus e depois a minha esposa pela intercessão. Eu teria conseguido por vontade própria. E nessas vindas que eu vinha junto com a minha esposa, eu sentia Deus tocando no meu coração. No dia que ele entrou na igreja para se batizar, eu entrei com essa certeza e saí deixando a velha criatura. Foi uma coisa muito boa. Depois daquele dia ele nunca mais fumou, nunca mais ele pegou o cigarro. Hoje em dia ele tem até ânsia, né, de sentir aquele cheiro daquele cigarro, né? Eu entrei fumando e saí de lá renovada. A velha criatura já não existia mais. Eu sou podóloga e eu trabalho numa empresa, né? E ele também trabalha. Agora ele tá trabalhando na mesma empresa, só que no ramo financeiro, né? Eu vi um milagre de Deus na minha vida ali. Através da vida dele, eu vi um milagre de Deus. O quanto Deus, ele pode fazer na nossa vida, sabe? Eu decidi patrocinar, não a bênção, mas porque tantas vezes as minhas orações foram respondidas através do Show da Fé. As pessoas podem, sabe, aprender e pôr em prática aquilo que aprendem também e ter certeza de que Deus, ele é fiel. Uma pessoa que acordava bebendo, dormia bebendo e do outro dia já mudar completamente a feição, o jeito de ser, é coisa linda de Deus mesmo. Ele é o esposo que eu pedi a Deus e é com ele que eu vou viver até o último dia da minha vida. Que bonito, hein, pessoal? Glória a Deus. Jesus Cristo tem a bênção completa para você e para sua família. Que testemunho lindo! Como nosso Deus muda as coisas, como nosso Deus transforma o luto em vida, em festa, o choro em alegria. O Senhor tem bênção para você. Deus mudou a história dessa família, Deus vai mudar a sua história também. Venha buscar Deus junto com a gente, 8h30 da manhã, 2 da tarde e 5 da tarde amanhã aqui na nossa sede. 8h30 da manhã, 2 da tarde e 5 da tarde, bem ao lado do shopping Conjunto Nacional. Se você não mandou mensagem para mim, meu telefone apareceu várias vezes aqui embaixo, mas o número do WhatsApp é 619-8206-3469. 8206-3469. Manda para mim a sua mensagem. Se você ainda não tem o aplicativo da nossa igreja, é só baixar gratuitamente IGD-DF. É só ir lá na loja de aplicativos, é gratuito, não paga nada não. IGD-DF. Você vai ter um pouco da igreja na palma de suas mãos. E falando em palma das mãos, eu quero ver a mão de Deus abençoando você. Preparou aí um copo com água? Você tem? Corre pegar agora, por favor. Se você quiser pegar a foto da família, esse porta-retrato que você tem aí do lado da TV, se você quiser pegar a fronha do travesseiro, pastor, eu quero que o senhor ore por alguém. Nós vamos orar agora e Deus vai operar. É momento de oração.
creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu, da terra, eu oro agora por cada pessoa, meu Deus, que nesta manhã de sábado acompanha esse programa. Pai, independente de religião, de crença, de igreja, visita essa pessoa com o teu poder e com a tua mão santa, livrando do sofrimento, livrando, meu Deus, de todas as marcas que as tragédias da vida deixaram. Levanta essa pessoa, esse homem, essa mulher, dê vida para esta pessoa, restitua tudo quanto foi perdido no decorrer dos anos, por erros ou por maldade alheia, que o Senhor venha restituir, abençoar. Eu uso a fé e a autoridade que é no nome de Jesus. Eu repreendo toda a força contrária, todo o mal, e eu digo: saia, toda a maldição vá embora e não volte mais, em o nome de Jesus. Pai, consagra água, roupas, fotografias, que a tua bênção que enriquece esteja sobre esse povo e em tudo, essa pessoa que está comigo orando seja tocada, abençoada, todos que mandaram nomes por WhatsApp, que todos sejam abençoados para a glória do Senhor. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Beba da água, está consagrada. Bendito seja o nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus abençoou você. Eu quero te agradecer pela companhia nessa horinha de programação. Muito bom estar com você entrando na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Você que assiste também pelo WhatsApp, pelo celular, né? Pelo celular. E você que mandou mensagens pelo WhatsApp. É um prazer estar com você, é um prazer orar por você. E será um prazer ainda maior te receber aqui amanhã na sede da Igreja da Graça. Precisa de Deus? Eu preciso. Quer Deus na sua vida? Eu, Eduardo, eu quero. Eu convido você a estar conosco 8h30 da manhã, 2 da tarde ou amanhã às 5 da tarde. Escolhe o melhor horário amanhã, vem para cá, se possível já vem às 8h30 da manhã e toque no manto, toque com fé, toque com certeza, porque você também terá os seus sangramentos, as suas lutas estancadas pelo poder de Deus. Beijo no coração, forte abraço, fique com Deus e até amanhã na casa do Pai. Tchau! Neste domingo, na Igreja Internacional da Graça de Deus, você não pode perder a Santa Ceia do Senhor. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João capítulo 6, versículo 53. Santa Ceia do Senhor, um dia preparado para você. Comunhão, oração e a manifestação do poder de Deus. Venha beber do sangue e comer do corpo de Cristo e seja feliz. Santa Ceia do Senhor, neste domingo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Brasília. Setor Comercial Norte, quadra 1, Bloco B, lojas 3 e 6, Asa Norte. Compareça!